Saudações, eu sou o Conde Nerd e hoje lhes trago na Arena Ippo Makunouchi vs Joe Yabuki. O campeão dos pesos galos oriental enfrenta o campeão dos pesos penas do Japão, o Azarão. Alguém que foi sacrificado por toda a vida e tem todas as probabilidades contra ele, mas eles ainda conseguem bater em você. Como Ippo Makunouchi, campeão do peso pena do Japão, e Joe Yabuki, o campeão dos pesos galos oriental. Crescendo sem pai em uma vida de pescador, Ippo Makunouchi tinha uma pergunta em sua mente sempre que era espancado por valentões: como é ser forte? Algo que ele aprenderia quando um homem chamado Takamura Mamoru o salvasse dos valentões. Impressionado com a força e bravura de seu salvador, ele pediu para ser levado à academia de boxe com ele, onde foi apresentado ao treinador de boxe Kamoga Wagiji. E assim começou o treinamento de Ippo. Acontece que Ippo tinha um talento natural para socos poderosos. Sim, poderoso o suficiente para destruir árvores inteiras. Ele foi treinado na postura Peikabou, esconde-esconde, que foi popularizada pelo próprio Mike Tyson. Esta postura permite-lhe uma defesa forte sem abrir mão de nenhum poder, o que complementa muito bem a sua defesa baixa. Ippo treina forte, correndo a toda velocidade em barras de metal ou batendo em troncos na porca da encosta com um martelo. Durante o treinamento, ele ganhou um amplo arsenal de movimentos de boxe, como o fígado inchado, que é exatamente o que parece, e o soco gazela, golpe gigante no crânio de seu oponente. Mas seu movimento de marca registrada, o rolo de Dempsey, é o mais poderoso. É uma técnica mortal que combina tecelagem em 8 ganchos poderosos. Até ganhou o apelido de Deus do Vento. Ele pôde até mesmo se mover mais rápido do que os olhos podem ver e dar um soco de 1 centímetro. É isso mesmo, Bruce Lee tem um soco de 1 polegada, e esse cara tem um soco de 1 centímetro. Ele às vezes também usa a postura de canhoto, parece familiar. Ippo é forte e se tornou o campeão dos penas. Ele tem uma habilidade incrível de continuar a se levantar depois de ser derrubado, não importa o que. Ele tem coração. Isso é certeza. Joe Yabuki, apesar de uma educação que o fez mover-se entre vários orfanatos, e reformatórios, e prisões, ele finalmente escapou desta vida e encontrou seu caminho para a cidade de Doha, onde segue suas façanhas que o levariam ao campeonato mundial de boxe. Joe Yabuki era um órfão. Em sua juventude, ele sempre se mudou de orfanato para orfanato e reformatórios. Ele foi intimidado e tratado como um lixo. Um dia, ele foge e vive sozinho. Joe vagueia em Namidabashi, em seguida, encontra as crianças de Doha. Eles o atacam, mas ele os afasta. Ele continua andando e então vê um grupo de bandidos incomodando Sashi porque ela roubou ele, intervém e luta contra eles. Danpei Tanji, um treinador de boxe aposentado, vê. Ele então percebe que Joe tem um soco incrível. Danpei continuamente pede a Joy para treiná-lo e Joy acaba atendendo depois de muita insistência. No começo, o Joe está treinando muito bem. No entanto, ele é enviado a um centro de detenção juvenil numa ilha por fraude por enganar a milionária Yoko Shiraki em 1 milhão de ienes. Lá ele conhece Nishikanshi e eles brigam, com Joy sendo o vencedor mesmo Nishi tendo o dobro de seu peso e tamanho. Depois eles viram melhores amigos no centro de detenção juvenil. Habilidades de boxe: Joy é rude e rápido para lutar, mas também pode ser muito frívolo às vezes. Ele é um peso galo e suas especialidades incluem o contra-ataque e a postura no guarde. Ele tem extraordinária força de soco, coragem e espírito de luta, muitas vezes se levantando após receber golpes assassinos, e é conhecido por contra-atacar, um golpe à traição, possuindo um talento natural e natural para o esporte. Ele até mesmo rebateu cruzamentos com 3 cruzamentos, o que implica que ele tem habilidades técnicas de alto nível. Após sua luta com Rikishi, ele começa a desenvolver melhor sua defesa. A potência de seus socos deve ser superior aos de Rikishi Toru, e no final da série, cujos ataques podem deixar gado do tamanho de carros inconscientes. Velocidade. Pelo menos velocidade máxima de movimento humano. Se moveu tão rápido que uma delegacia de polícia inteira cheia de policiais não conseguiu pegá-lo. Com velocidade de combate subsônico e tempo de reação, reagiu a oponentes cujos movimentos só podiam ser visualizados em câmera lenta em uma câmera. Força de levantamento.
pique humano. Mesmo no início da série, ele poderia facilmente jogar um homem maior e mais pesado que ele sobre sua cabeça com apenas um braço. Força marcante. Muro classe. Mesmo antes de aprender todas as técnicas de boxe, ele conseguiu perfurar Gunpei com força suficiente para enviá-lo ao ar, voando a poucos metros pelo ar e destruir uma porta de 2 dobradiças. Durabilidade nível de parede. Aguentou vários golpes de Rikiuichi, que nocauteou 3 touros com as próprias mãos sem usar nenhum equipamento de proteção. Também lutou contra o campeão mundial José Mendoza, que foi capaz de fraturar o crânio de Carlos Rivera com um único soco, por 15 rodadas, apesar de estar muito bêbado na hora. Vigor muito alto. Bem antes de seu pico, ele derrotou toda uma instituição de delinquentes, sem qualquer sinal de fadiga. Inteligência. É um gênio quando se trata de luta. Ele é capaz de imitar técnicas por meio de uma simples observação, mesmo após uma única visualização. Também é capaz de criar estratégias pouco ortodoxas para vencer, mesmo no calor do momento. Fraquezas. Sem educação formal. Impertinente e impulsivo, o que às vezes atrapalha seu julgamento. Muitas de suas técnicas são estratégias de alto risco e alta recompensa. Ficou alcoólatra perto do fim de sua carreira. Ataques e técnicas notáveis. Cross Counter. O contador cruzado soco característico de Joe que ele usa ao longo da série. Foi ensinado a ele por seu treinador Gunpei e usado com sucesso contra Rikiuichi em sua primeira luta. Joe lança um cruzado com a mão direita no momento preciso em que seu oponente dá um jab com força total. O ímpeto do soco do atacante é então adicionado ao seu próprio soco, efetivamente dobrando o poder de ataque de Joe. Técnicas defensivas. Durante um torneio amador de boxe na prisão contra um especialista em defesa, Joe aprendeu a se defender durante uma luta através da simples observação de seu oponente. Ele utiliza blocos, footwork e foi até capaz de replicar perfeitamente uma técnica de balanço de alto nível. Ele continuaria a usá-los ao longo da série. Postura sem guarda. Uma postura em que o lutador ataca com ambos os braços abaixados para o lado. Joe usa isso para estimular seu oponente a dar socos, que ele usa para atraí-los para um ataque com seu contra-ataque. Também permite muito mais liberdade de movimento e permite que ele lance ataques de ângulos inesperados. A desvantagem é que isso o deixa vulnerável a ataques de cima. Triple Cross Counter. Contador cruzado triplo usado pela primeira vez por Joe em sua luta contra Lobo Kanabushi. Em essência, esta técnica envolve o uso de um soco com a mão esquerda para conter uma agressiva mão direita lançada por seu oponente. Ele também usa essa técnica mais tarde contra o campeão mundial José Mendoza. Cronometragem e precisão. Joe tem uma ótima cronometragem, o que lhe permite lançar contra-ataques com um efeito devastador. Em sua luta contra o Lobo, ele conseguiu jogar com sucesso a distância e o tempo do duplo cruzado de Lobo depois de ter a técnica o acertado 2 vezes e acertar o triplo cruzado no Lobo. Ele quebrou o maxilar de Lobo com esse golpe de alto nível e aposentou o Lobo. Em sua luta com Animal, ele conseguiu usar com sucesso um contador de salto contra o lutador pouco ortodoxo e imprevisível luta com corda. Joe é um especialista em usar as cordas de um ringue de boxe em combate. Em sua primeira luta contra Rikiuichi, ele ricocheteou nas cordas para adicionar mais força e impulso em seu contra-ataque. Em sua luta contra Carlos Rivera, ele conseguiu escapar de um ataque aparentemente inevitável, agachando-se e quicando nas cordas para executar um contra-ataque. Talento e adaptabilidade. Joe é um lutador naturalmente talentoso, capaz de dominar até técnicas altamente difíceis com relativa facilidade. Ele foi capaz de copiar as técnicas de guarda, footwork e balanço de Aoyama através de uma simples observação. Em sua luta com Animal, ele conseguiu copiar os socos acrobáticos de Animal para vencer. Em sua luta com Mendoza, ele inconscientemente usou o próprio soco saca-rolhas de Mendoza contra ele, apesar de nunca ter usado antes força de vontade. Joe possui um espírito de luta extraordinário. Não importa quantas vezes ele seja atingido, ou quantas vezes ele seja derrubado, ele continuará lutando.
Ele foi capaz de lutar 15 rounds contra o campeão mundial José Mendoza, que era capaz de encerrar a maioria das lutas em apenas um round. Tanto que Mendoza realmente ficou com medo de Joe durante a luta. Tudo bem, os combatentes estão definidos, é hora de encerrar essa rivalidade de boxe de uma vez por todas. É hora de uma batalha de boxe.
Conclusão: Ippo é certamente um ótimo boxeador e superou o Joe em velocidade. No entanto, enquanto Ippo tem resistência suficiente para se levantar depois de quase qualquer surra, Joe também pode. Sua determinação e resistência lhe deu a vitória aqui, afinal ele levou socos de Rikishi Toru que nocauteava touros maldito. E lembre-se, Joe matou Rikishi com um soco no crânio, então é improvável que ele se conteria na partida contra Ippo. Ippo não conseguiu superar a estrada rochosa à sua frente. O vencedor é Joe Yabuki.